Saudações, vigia das pessoas, estamos vendo a série Classe VIP. Aguardo o dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar, entre colinas e vales formosos, donde se avista a cidade eterna. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando a vida sem fim. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Animaizinhos sem susto ou temores, entre crianças a correr e a brincar. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Ó poderoso Deus, Criador do céu e da terra, ilumina-nos para compreender qual seja a boa e santa palavra para nós nesta manhã de domingo, 13 de abril do ano jubileu. Pedimos em nome de Jesus e agradecemos. Amém. Nesse lindo amanhecer, quando eu cheguei aqui, o céu ali estava rósea, sabe? Um vermelho mais desbotado. Só que da hora que eu vi até eu chegar aqui para instalar a câmera, mudou o cenário, mas a beleza continua. O sol vai nascer daqui a pouquinho. Por isso eu fiz questão de chegar. Eu sei, você estava dormindo, agora você acordou para assistir o vídeo. Mas eu falei, vou acordar cedinho para que meus inscritos vejam a beleza do amanhecer. Aproveite, já se inscreva no canal, dê o gostei ou não gostei e compartilha, porque esse conteúdo é muito importante. Apresentado de modo simples, porque simples eu sou, mas bem assertivo. Domingão, 13 de abril. Eu cantei aquela canção do monte porque Jesus uma vez prometeu aos seus discípulos: eu vou preparar-vos lugar, se assim não fora, eu vos teria dito. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, é como um noivo fazendo a promessa ao noivo, à noiva. Eu vou lá, meu pai tem muita riqueza, vou construir uma casa só pra gente. Uma casinha branca de varanda, um quintal e um mato verde. Esqueci, mas é muito bonitinha essa musiquinha. Então, a lição dessa semana é:
imagens do casamento. E o verso é: então o anjo me disse. Que anjo? O anjo Gabriel disse a João: escreva isso. Já estava terminando o Apocalipse. Já tinha falado todas as visões do Apocalipse. E disse: escreva. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Tem um cordeiro, vai casar o noivo. Quem é esse cordeiro? Nós descobrimos que é Jesus Cristo, na lição passada. Jesus Cristo, ele quer se casar. Quando alguém quer casar, a pessoa prepara. Não tem aquela frase que diz: quem casa quer casa? Sim. A pessoa antigamente preparava uma casa, uma roça para manter a família. Então ele ia lá na casa do pai da noiva e fazia a promessa. E ele falava: no dia X eu volto. Então a noiva ficava esperando, ansiosa. O noivo está chegando. A noiva e os convidados. Então o noivo não sabia que hora ia chegar, sabia o dia. E aí era a ansiedade total. Às vezes ele chegava de manhã cedinho, na primeira hora. Às vezes chegava na última hora. Entende? 8, 9 da noite, meia-noite. Mas a verdade é que o noivo chegava e levava a noiva para viver as riquezas que o seu pai tinha reservado para ele. Essa foi a promessa que Jesus nos fez. Eu vou para o meu Pai, vosso Pai, e ali faremos morada eterna. Seremos casados eternamente. A promessa de casamento é isso: viver feliz eternamente com o parceiro. Viver feliz eternamente com a parceira, o cônjuge. Então o anjo disse: escreva, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, 9. Nessa semana nós vamos estudar as passagens de Gênesis 2, 23 a 35, Efésios 5, 29 a 32, Ezequiel 16, 4 a 14, Apocalipse 18, 1 a 4, Gênesis 24, 1 a 4 e Apocalipse 19 até o verso 9. Domingão, hoje, dia 13, uma só carne. O casamento é uma das metáforas bíblicas que ressaltam mais profundamente a intimidade que Deus deseja ter com a humanidade. Essa ilustração é usada com tanta frequência na Bíblia e aparece de forma tão marcante no Apocalipse que é essencial que os estudantes da palavra compreendam o que Deus deseja comunicar-nos ao usar essa metáfora do casamento. Gente, tá certo, o casamento está meio que desmantelado, a sociedade moderna não valoriza o casamento, tanto é que as pessoas, quando fazem o voto, eles falam, até que a morte nos separe. Hoje eles falam: viveremos eternamente até que dure. A pessoa já entra num casamento esperando o seu final, ou na expectação do final. Leia Gênesis 2, 23 e 25. Leia Efésios 5, 29 e 32. De que maneira o casamento humano ilustra a conexão de Cristo com a humanidade? O casamento humano é a instituição mais bela que a Bíblia aponta. O casamento foi apresentado ao ser humano antes do pecado. Existe uma outra instituição que também foi apresentada ao ser humano antes do pecado.
Se lembra qual é? Anota aí. Sim, o sábado, o repouso. Em certa ocasião, conversando com os fariseus, Jesus citou o relato de Gênesis sobre o casamento de Adão e Eva. Os fariseus rapidamente questionaram: então por que Moisés ordenou dar carta de divórcio à sua mulher? Mateus 19:7. Jesus respondeu: Moisés mandou fazer isso porque a dureza dos vossos corações era muito dura. Vocês casam e depois querem separar. Então Moisés permitiu que se desse carta de divórcio à mulher para que ela não ficasse desamparada. Com essa carta ela poderia contrair novo casamento. Moisés era considerado um dos fundadores da nação. Imagina questionar o criador do casamento, colocando-o contra um dos seus profetas. Uma das estratégias dos fariseus era tentar provar que os ensinos de Jesus contradiziam as Escrituras. Eles não conseguiram isso em momento algum. Um casamento duradouro e marcante, marcado pela fidelidade, era o ideal de Deus ao criar o ser humano. Infelizmente, a humanidade corrompeu esse dom fundamental de Deus. Eu quero ser grato a Deus, sou grato a Deus, porque eu tive um casamento duradouro. Em 2000 eu prometi fidelidade eterna a uma moça. Em 2023 nós comemoramos Jubileu de Prata. Ela é estarrecida porque eu já contei essa história em alguns vídeos. Nós fomos comemorar o 23º ano de casamento. E aí me deu ali uns 2 segundos. Aí eu corri na loja, que nós estávamos no shopping com a família, e comprei uma aliança de bodas de prata. Uma aliança com ouro branco, ouro amarelo, caríssima. Foi tão cara que eu só comprei uma unidade. Comprei só para ela. E ela disse: o nosso jubileu é daqui a 2 anos. Por que você está me presenteando agora? Eu falei: minha flor, é que esse é um evento tão extraordinário que as comemorações vão se iniciar agora. E você vai ganhar um presente por mês, até maio de 2025. Ela me abraçou e me amou. Eu cumpri a promessa. A partir daquele momento eu dava um presente para ela sempre no dia do aniversário, 28. Mas o que eu não sabia é que eu não ia dar 2 anos de presentes para ela. Porque a morte atravessou o nosso caminho. E minha flor partiu dessa para melhor. Esse ano que faria de fato 25, ela já repousa há 2 anos. Mas eu sou grato porque Deus me permitiu viver um amor verdadeiro. Eu amei muito minha esposa. E nunca fui tão amado por uma mulher como essa me amou. Eu até falo hoje para eu me casar de novo. A pessoa vai ter que estar apaixonada por mim. Ou vai ter que me amar muito. O sol está nascendo. Que lindo!
Pela importância que as Escrituras atribuem ao casamento, não deve ser coincidência que essa instituição divina tenha sido atacada pelo inimigo. Lembra de uma das lições do mês passado? O inimigo fez isso. É o inimigo que ataca o casamento, é o inimigo que ataca o sábado, é o inimigo que ataca com a morte. Quando o querido morre, não é Deus que está matando, é o inimigo fez isso. Ontem uma irmãzinha na igreja se emocionou ao falar sobre a morte. Certamente o coraçãozinho dela está enlutado. Que Deus conforte o seu coração, irmãzinha. Saibam todos quantos têm perdido queridos. Eles ressuscitarão. É a promessa da Bíblia. Junto com o sábado, o casamento é uma dádiva que recebemos do Éden, e ambos têm a intenção de mostrar o anseio de Deus por um relacionamento com suas criaturas. O casamento, que é a união entre duas pessoas imperfeitas, sempre produzirá conflitos. O casamento entre Cristo e a igreja é a união entre um Salvador perfeito. Bom dia, vão com Deus. E uma noiva bastante imperfeita, qual seja a humanidade. Jesus Cristo contraiu bodas como a humanidade. E ele disse, eu vou voltar e vou te levar para viver comigo, porque na casa de meu pai tem muitas moradas e muitas riquezas. Você nunca sentirá fome, dor, morte, tristeza. Morte, dor, como é que é? Tristeza ou dor, não jamais, não jamais. Morte, choro, morte, choro, tristeza ou dor, não jamais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. O casamento entre Cristo e a igreja é a união entre um Salvador perfeito e uma noiva bastante imperfeita. No entanto, podemos aprender sobre o amor de Deus com aquilo que existe em um bom casamento. No mês passado nós aprendemos que podemos aprender do amor de Deus no relacionamento interpessoal, relacionamento de amigos, de irmãos, relacionamentos de conterrâneos, próximos. O amor de Deus, ele pode ser ilustrado na nossa relação com os demais humanos. Aqui estão princípios para o casamento. Primeiro, perdoe seu cônjuge. Minha esposa era especialista em perdoar. Por mais que ele não mereça. Por mais que ele não mereça. Por mais que ela não mereça, perdoe-na. Assim como Cristo nos perdoa sem merecermos. 2. Aceite seu cônjuge com todas suas falhas, assim como Cristo nos aceita com todas as nossas imperfeições. Terceiro, assim como Cristo nos colocou antes de si mesmo, pense no seu cônjuge antes de você mesmo. Esses princípios fundamentados no Evangelho nos ajudam a entender como Deus se relaciona conosco. Você acha que esses princípios fortalecem o casamento? Sim. Eu amava muito minha esposa e eu ficava assim, espreitando para entender o que ela queria. E aí eu procurava fazer. Muito triste. Alguém tem que perder a esposa, ou o marido, né? No alto da sua vida, quando você acha que vai estar tudo bem, agora vamos só gozar a vida. E aí você tem que recomeçar tudo de novo. O pior é que você não sabe recomeçar. Muito obrigado. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti.
Que o vigia das pessoas te dê paz. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, não jamais. Morte e choro.